Um, dois, três. Vai começar o apostolado. Amém? Glória a Deus, abençoado pela vida de vocês. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Bora, abençoados. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por tudo e por todas as coisas. Pai amado e Pai querido, Espírito Santo de Deus que está em mim, dê a revelação da sua graça, dê a revelação desta palavra. Assim como o Senhor foi claro comigo, seja claro com os meus irmãos também. Eu recebi esta palavra e depois de ter recebido, agora eu vou soltá-la, porque a palavra não pode ficar presa, porque está escrito que nós somos dispenseiros do seu reino. Assim eu penso, assim eu creio, assim eu falo, assim está escrito. Que a sua palavra não volte vazia, que eles recebam a sua graça e o seu apostolado. Que os teus filhos recebam aquilo que eu recebi, aquele ensino que o Senhor me deu. É isto que eu vou trazer hoje, meu Pai. Eu recebi o seu ensino, eu vou aproveitar, eu vou desfrutar, eu vou me deleitar no ensino que o Senhor me deu. E eu gostaria de pedir humildemente ao Senhor que os meus irmãos em Cristo também se deleite e receba essa palavra e entenda que o seu Espírito também faça-os entender, assim como eu entendi. E graças eu te dou, Pai, por tudo e por todas as coisas. Obrigada. Sê comigo nessa ministração. Eu preciso de ti, de dia, de tarde e de noite. Sem a sua unção, eu não posso ministrar. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Sem o Senhor, eu não consigo fazer o meu trabalho. Sem o Senhor, eu não consigo fazer o meu trabalho. E eu venho reconhecendo o Senhor na minha vida. Por isso, gratidão ao Senhor. Te amo de todo o meu coração. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus que está em mim, proveniente não dos homens, mas proveniente do Senhor mesmo. O meu espírito está com o Senhor 24 horas, deixando muitas coisas para estar com o Senhor. É assim que eu quero, estar no seu altar. É bom, Senhor, amém. É bom, Senhor, estar no seu altar, ver a tua santidade e sentir o seu tocar. É bom, Senhor, é bom, Senhor, estar no seu altar. É bom, Senhor, parar no seu altar. É bom, Senhor, parar no seu altar. Esta foi a frase que o Espírito Santo me deu essa semana, abençoados. Hoje é quarta-feira, dia 6. Quarta-feira, dia 6, e o Espírito Santo me deu esta palavra esta semana. Me deu duas, por sinal. Uma palavra eu estava lavando a minha louça. Não, uma palavra ele me deu, eu estava debaixo do chuveiro. A outra palavra ele me deu, eu estava na academia. E por sinal, daqui a pouco eu vou para lá. Para me manter forte no meu dia a dia, corpo, alma e espírito. Abençoados. Parar para ouvir. A Igreja de Cristo, este é o tema. A Igreja de Cristo precisa parar para ouvir. Vou repetir. A Igreja de Cristo precisa parar para ouvir. Eu estava tomando banho quando esta frase veio a mim. A Igreja de Cristo precisa parar para ouvir. Porque a Igreja de Cristo somos nós, tá certo?
Vou repetir, a Igreja de Cristo somos nós. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, 2 Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. 2 Coríntios 6, versículo 19. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo para falar. 2 Timóteo 1, verso 17. Está escrito que nós somos dispenseiros do reino de Deus. E quando eu estava tomando banho, ele me deu esta frase. A Igreja de Cristo, que somos nós, precisa parar para ouvir. Eu penso que hoje essa ministração abençoada será muito edificante. A Igreja de Cristo precisa parar para ouvir. E aí logo veio, é bom, Senhor, parar no seu altar. Pois nós não paramos no altar de Deus, abençoado, pois agora nós temos que ouvir a Deus. Nós não paramos no altar de Deus, não é que está escrito? Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, o altar de Deus somos nós. Não vai parar para ouvir? A Igreja de Cristo não está parando para ouvir. E ouvir a palavra dele. Ministrar, viver, compreender, ser edificado com a sua palavra. A Igreja de Cristo precisa parar para ouvir o que o Espírito Santo está falando. E se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Hebreus 3. Se hoje ouvirdes a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. E eu recebo essa palavra, hein? Alô? Antes de passar adiante, eu preciso receber ela. Eu recebi uma palavra, vou trazer ela, vou edificar a vida de vocês como eu já edifiquei a minha. E eu vou prosseguir a minha jornada em cima dessa palavra abençoada. É simples, quando a igreja para ouvir o Espírito Santo. É porque algo já brotou no seu coração. Alô? Quando algo brota no seu coração, ele vem com a sua palavra certa. Esmiuçar ela. Vamos esmiuçar a palavra que Deus deu abençoada. Vamos esmiuçar a palavra que Deus me deu. E eu vou viver em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Hebreus 12. Hebreus 12. É preciso ter a palavra no nosso dia a dia. Abençoados, eu quero abrir um particular aqui com vocês. Hoje é quarta-feira, desde domingo. É preciso viver a palavra quando ela vem no seu dia a dia. No dia a dia seremos mais que vencedor com a palavra. No dia a dia vamos fazer uma confissão de fé. Nenhuma tribulação é para sempre. E ela é leve e momentânea, diz a palavra do Senhor. A nossa tribulação é leve e momentânea. Eu tenho vivido dias ruins, abençoado, porque meu filho está ruim, intoxicação, virose, vomitando muito. E eu, com Deus, recebendo a sua palavra, me fortificando no reino de Deus, com a sua palavra, está medicado.
E aí as palavras de Deus, ela vem abençoada. Essa enfermidade não é para a morte. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e tu não serás atingido. Meu filho, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido por essa enfermidade. Isto não é para a morte. E orando. E Deus manda a gente orar abençoado. E um filho enfermo, para uma mãe, ela não tem que estar forte no reino de Deus? Ela não tem que estar com a palavra? Porque o filho já está desfalecido por conta da enfermidade. Tá tudo bem, graças a Deus, abençoado. E aí, se a mãe desfalece, como faz abençoado? E se a mãe não crê nas palavras que são ditas? E se nós não cremos na palavra que é dita para nós? E Deus envia os seus anjos. E Deus enviou um anjo que cuidou dele, que está cuidando dele. Amém? Entregue sua vida de fato e de verdade para Deus. E Ele será contigo no seu dia a dia. Ele será contigo. Eu coloquei uma frase nas minhas redes sociais. Deus é contigo. Quando alguém passar de largo, Deus é contigo. Deus é comigo, abençoado. Diga, Deus é comigo. Jeremias 23, 23. Sou eu Deus de perto e não também Deus de longe? Deus é conosco. Deus é conosco. Deus foi comigo. Deus é comigo. E aqueles que estão próximos a mim vai ouvir a palavra de Deus. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Aqueles que estão junto com o profeta, Segunda Reis 4. A mulher fez um quartinho para o profeta, recebeu o profeta. Aí é amizade, hein? Amizade com o profeta, porque o profeta recebe as palavras de Deus. Alô? Segunda Reis 4, do 8 ao 10. Eu já li. Vamos ler também, abençoado. Vamos ler com vocês, peraí. Vou ler com vocês antes de vir para a minha palavra, que hoje eu estou acordada desde cedinho para me falar essa palavra. Desde cedinho. Vamos lá, quer ver? Segunda Reis, bem rapidinho. Segunda Reis 4. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o convidou para comer. Convidar profeta, hein? Chegará o tempo de Deus, dos convites, chegará. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, porque vamos ser guiados pelo Espírito Santo, né, abençoado? Vamos aguardar tudo e todas as coisas no Espírito. Ser guiado pelo Espírito Santo não tem erro, não tem nota errada. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. 10. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. E aí sairá a conversa de profeta.
Façamos um quartinho para o profeta, ou seja, vamos receber o profeta, vamos receber a palavra, vamos receber a palavra que veio do alto. Apóstolo tem a interpretação e profeta tem a revelação da palavra de Deus. Amém? Então vamos comer da palavra abençoada. Vamos comer. Não queima o rolo. Jeremias 36. Não queima o rolo. Jeremias, ainda não cheguei na minha palavra, hein? Jeremias 36. Ainda não cheguei na minha palavra, na palavra do Espírito Santo. Jeremias 36. Jeremias 36. Todo o capítulo eu não vou ler. Amém? Não destrói a palavra. Não recuse a palavra. Não queime a palavra que o profeta traz. O rei fez isso. Rei Joaquim. Jeremias 36. Jeremias 36, verso 21. Não vou ler tudo. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo, e Jeudi tomou-o da câmara de Elisamá, o escrivão, leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os oficiais que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do rolo, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. 24. Jeremias 36, verso 24. Não temeram e não temeram e não rasgaram suas vestes, não respeitaram aquilo que Deus tinha falado ao profeta, não respeitaram, não temeram, rasgou a palavra, colocou no fogo, não trouxe a palavra para o povo. O rei não trouxe a palavra para o povo. E Deus tinha dito a Jeremias preso, mandou que Baruque escrevesse: estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Então, abençoado, Jeremias recebeu uma palavra, não podia escrever, deu a Baruque, Baruque escreveu. Olha lá. Respondeu-lhe Baruque: com a sua boca dita-me estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Verso 24. Não temeram e não rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviam todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Queimou, jogou fora, não temeu. Uma vez eu estava evangelizando 4 adolescentes. Esses 4 adolescentes estavam sentados numa mesa fumando maconha. Eu dei um folheto para um, dei para o outro
e dei para o outro. Um grupinho. Sempre tem um grupinho, mas sempre tem um que dá mais atenção para a palavra. Um destes adolescentes estava garoando, não vou esquecer disso. Um deu atenção, o outro mais ou menos, e a outra, a adolescente, pegou o folheto abençoado. E aí estava meio que garoando, a mesa estava molhada. Essas mesas de praça. O folheto se consumiu com a palavra de Deus. Ali eu ministrei. Um deu atenção, o outro mais ou menos. A outra pegou o folheto, continuou enrolando o seu cigarrinho de maconha. Eram 3 adolescentes. E colocou o folheto na mesa, que estava molhada, uma pocinha de água. O folheto se consumiu. E eu pensei, ela não deu ouvidos à palavra. O folheto consumiu, ou seja, molhou ali, queimou. Não deu ouvidos, não temeu a palavra que estava sendo dita. Jeremias 36, 23. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas de rolo, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Ou seja, não vou falar essa palavra. Não vou dar ouvidos a esta palavra. E a igreja de Cristo. E é a igreja de Cristo que não está dando ouvido para a palavra. Pela fé, igreja de Cristo. Reis e sacerdotes. Igreja de Cristo. Que não estão dando ouvidos para a palavra. Depois vocês podem ler o capítulo todo de Jeremias. Amém? Abençoado, que eu só quero isto aqui. Se ficarem curiosos para entenderem, vai lá nas escrituras, amém? Que eu vou trazer a palavra que o Espírito Santo me trouxe, amém? Hebreus 12, verso 15. Hebreus 12, verso 15, eu já orei para que vocês tenham o entendimento. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12. Vamos ver aqui. Hebreus 12, verso 15. Esta foi a palavra. Fazei um quartinho para que o profeta passe. Quando ele passar, a gente vai ter com ele. Ó, você senta aqui e aqui é o teu lugar. E vamos receber bem o profeta. Quando recebemos o profeta, estamos recebendo palavra. Palavra revelada. Ovelhas alegres. Hebreus 12, verso 15. Tendes cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Tendes cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus. Ou seja, sois eleitos por Deus, sois predestinados por Deus, sois tabernáculo de Deus, sois comprado por Deus, sois salvos por Deus, recebeu um Espírito que veio de Deus. Tendes cuidado para que ninguém vos prive desta graça. Tendes cuidado para que ninguém vos prive. Ah, vem aqui no meu privado que eu preciso ter uma conversa com você. Muitas das vezes esse ter com o privado
é ter com a carne e não com a palavra revelada. Alô? Às vezes, vem ter comigo no meu privado. E aí, tem ali uma obra da carne e não uma revelação do Espírito. E aí, abençoado, ter com o profeta, ter com Deus, ter com o Espírito Santo, ter com o Mestre é algo espetacular e extraordinário. Ele nos ensina todas as coisas. Isto é verídico e verdadeiro. Isto é verídico e verdadeiro. Então diz o Senhor. Hebreus 12, versículo 15. Tendes cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus. Quando estiveres em uma sala ou num quartinho, tendes este cuidado. Verifique se as palavras estão vindo de Deus ou se está vindo do homem carnal. Tendes cuidado. Receba o profeta. Quando o profeta fala a palavra, receba a palavra do profeta, que vem de Deus. Tendes cuidado de que ninguém vos prive da graça. Profeta foi feito para trazer a revelação que vem do céu. A revelação que vem do céu é: sois santos, sois eleito, é raça eleita, é predestinado, é salvo pela graça. Efésios 2:8. É nova criatura, não é nova criatura porque deixou de beber ou fumar ou isso, ou aquilo, ou maconhar, ou etc. É salvo pela graça. Leu o 2 Coríntios 5, verso 17, lê também o verso acima, 2 Coríntios 5, verso 16, pastor. Para as suas ovelhas, não sabe explicar, não tem revelação, não és profeta. Vamos esmiuçar isto melhor, abençoado, em outro apostolado. Amém? Tendes cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que ninguém se prive. Graças a Deus eu estou salvo pela sua graça. Graças a Deus eu sou eleita, eu sou predestinada, eu sou comprada, eu sou raça eleita, eu sou aquilo que Deus me fez pela sua graça. Tendes cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. Já é outra coisa. Aqui o Espírito Santo me ensinou, Maria, e hoje ele vai te ensinar, abençoado. Então, abençoado, olha, a igreja precisa parar para ouvir o Espírito Santo, parar para ouvir o Espírito Santo que está em nós. Ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo? É bom, Senhor, chegar no seu altar. Então o Espírito Santo, ele me disse, primeiro ele me disse e eu recebi: Maria, tens cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Tendes cuidado, Maria. E é bom demais chegar no altar de Deus e parar. Oi? Como é que é, Espírito Santo? É bom demais inclinar o nosso ouvido para o Espírito Santo e ouvi-lo. Como é que é, Espírito Santo de Deus? O que é que o Senhor está falando? Não tenhas cuidado
que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então quer dizer que há uma raiz de amargura brotando no meu coração, e ele me disse: eu sou a igreja de Cristo, eu sou o santuário dele. Como é que é? Tem descuidado para não se contaminar com a raiz de amargura, com o seu irmão. Antes faça um quartinho para o profeta, receba a palavra do profeta e ministre a palavra que vem do céu. Então, abençoado, eu recebi essa palavra. Eu recebi essa palavra do Espírito Santo. Eu sou a igreja de Cristo, assim como vocês. Só que a igreja de Cristo precisa parar para ouvir o Espírito Santo. A igreja precisa parar. E a igreja não está parando para ouvir. Está queimando a palavra, como o rei queimou. Jeremias preso. Recebeu uma palavra do Espírito, recebeu uma palavra de Deus. Deu para outrem escrever. Outrem ia falar, mas não quis saber, rasgou, queimou no fogo e o povo ficou sem receber. Depois, no final, vamos de novo escrever. E aí a persistência do Espírito Santo em falar a palavra dele. Hebreus 12. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça. Cuidado para ninguém te trancar dentro de um quartinho abençoado. Assim o Espírito Santo me disse. E vir com obras da carne. E falando, e falando, e falando, e brotando no seu coração uma raiz de amargura, porque outrem está não trazendo a revelação de uma palavra, mas trazendo obras da carne e edificando você com obras da carne. Cuidado para que ninguém te tranque dentro de um quartinho ou dentro de uma sala, ministrando para ti obras da carne. Contra outrem, contra o irmão. Tendes cuidado para que ninguém se prive da graça. Sois templo do Espírito Santo. Igreja de Cristo para ouvir. Igreja de Cristo para ouvir o Espírito Santo. Depois de teres ouvido, ministra para ti e joga a palavra para frente. Porque somos dispenseiros do reino de Deus. E se hoje endureceis o seu coração, só Esaú abençoado. Só Esaú endurece o coração. Hebreus 16. Ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ninguém seja como Esaú. Esaú era filho da perdição. Esaú não era filho de misericórdia. Nós somos filhos de misericórdia. Por isso o Espírito Santo trouxe essa palavra e vai fazer você entender pela fé. E vai fazer com que você não endureça o seu coração. Vai fazer com que não brote no seu coração uma raiz de amargura e se contamine com essa raiz. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Vai ouvir a palavra, vai cantar, vai orar, vai para academia, vai fazer exercitar, vai trabalhar em Cristo, vai louvar, vai fazer uma ministração, vai para a praça andar de bicicleta. Aproveita e ministra para uma ovelha, que foi o que nós fizemos, eu e Dalva Lima.
no feriado. E eu só vou guardando as palavras da ovelha. A ovelha diz, uns escolheram o caminho de ficar só em salmos. É que uns escolheram o caminho de ficar só nas cartas do Paulo, graças a Deus. É que uns escolheram o caminho de ficar em Mateus, Marcos, Lucas e João. É que cada um escolhe, né? Tem gente que só abre a Bíblia no livro de Salmo e fica ali, só em Salmos 91. Olha o tamanho da Bíblia, abençoado. Foi isso que a ovelha me disse. Graças a Deus, Deus nos escolheu para estar aqui nas cartas do apóstolo Paulo, trazendo a sua ministração, vinda do reino de Deus. Hebreus 12, verso 15. Tendes cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E blá, 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 blá. Às vezes você é trancado dentro de uma sala, dentro de um quartinho e você não está ouvindo ali palavras inefáveis que veio do céu. Você está ouvindo obras da carne, maledicência. Porque fulano, porque ciclano, porque não sei o quê. Tem descuidado. Tem descuidado que ninguém vos prive de você da graça de Deus. Verso 14. Segue a paz com todos, Maria. Segue a paz com todos e a santificação. Não, hoje eu não vim falar de Hebreus 10:10. Não, hoje eu não vim falar de Santa Ceia. Hoje eu vim falar da comunhão com Cristo abençoado, porque nós estamos dentro do seu templo. Porque nós somos o seu santuário. Segue a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quem está nas obras da carne, maledicência, fofoca, maledicência, falando de fulano, falando de Beltrano, tá trancado dentro de uma sala, tá sendo vendido. Tendes cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, não deixe raiz de amargura brotar no seu coração a respeito do seu irmão. Esta foi a palavra que o Espírito Santo me deu. Não deixe, Maria, por causa de obras da carne, nenhuma raiz de amargura brotar contra o teu irmão. Que apostolado e abençoado. Que palavra que o Espírito Santo me deu, hein? Que palavra! E muitos por esta se contamina. Raiz de amargura contamina. Antes crescei em graça, abençoado. Crescei no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Agora eu quero ler aqui, tem muita coisa que o Espírito Santo me disse. Deixa eu ver aqui. Quero ir lá para Lucas 10. Vamos terminar aqui com Lucas 10. Vamos ver se eu consigo terminar com Lucas 10. Lucas 10. Mateus, Marcos, Lucas e João, livros da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas aqui tem um exemplo que o Espírito Santo quer que ouvimos esta manhã de quarta-feira. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Lucas, versículo 10. Lucas, versículo 10. É isto mesmo. Lucas, versículo 10. Verso 38. Vamos terminar, abençoado. É bom demais, é bom, Senhor.
É bom estar no altar de Deus, abençoado. É bom parar para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Olha lá. Lucas 10, verso 38. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta. A igreja hoje é Marta. Não para ouvir o apostolado, não para ouvir a graça. A igreja da terra hoje é Marta. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Verso 39. Tinha esta irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a tua palavra. 40. Marta, porém, andava ocupada. Marta não parou para ouvir. Marta também era igreja de Cristo, salvo pela graça. Mas Marta não parou para ouvir o Espírito Santo. Marta estava atarefada com as obras da casa, em servir. E às vezes, abençoado, a gente para servir, a gente precisa ter que receber. Se eu não recebo, eu não tenho o que servir. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhes: me ajude. Respondeu-lhe Jesus a Marta, a que não parou para ouvir. Disse-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. E eu lá, meu filho lá, esperando ser atendido, e eu lá, só com as palavras. Meu filho esperando, meu filho passando mal. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e eu lá. Essa tribulação é leve e momentânea, meu filho, na sua vida. Leve e momentânea. Entregue os seus caminhos para o Senhor, que você vai prosperar. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. A igreja hoje não para ouvir a graça e o apostolado. Rasga o rolo e não passa a graça adiante. Retém e não passa a palavra adiante. Reter significa segurar. Sabe, abençoado? Eu vou reter essa palavra comigo. De Hebreus 12, verso 15. Eu vou segurar porque foi o Espírito Santo que me ensinou. Mas a graça de Deus nós não podemos reter. Reter? Vê aí como é que você interpreta isso. Porque tem gente que recebe e segura. Recebe a graça, segura, não leva adiante. Reter significa segurar, manter em posse. Tem coisas que a gente pode manter em posse. Eu vou manter em posse. Maria, não brote em ti nenhuma raiz de amargura. Eu vou manter posse dessa palavra. Ela vai me servir no meu dia a dia. Agora, eu não posso tomar posse da palavra da salvação, Efésios 2,8, só para mim. Pela graça sois salvos. Eu não posso reter o Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado. Eu não posso reter essa palavra para mim. Eu tomo posse e eu solto ela, porque é uma palavra universal, é a graça de Deus. Eu não posso reter essa palavra abençoada. Preciso viver essa palavra. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Eu não estava preocupada com muitas coisas, abençoada. Eu estava preocupada ali no momento, preocupada entre aspas, né? Eu estava ali vivendo, fazendo o que uma mãe tem que fazer, ajudando meu filho, indo para cá, indo para lá, indo para farmácia, comprando remédio. Mas as palavras do Senhor estavam aqui. Eu estava na academia essa semana. E aí eu estava numa aula de
eu estava numa aula de alongamento. E a mulher que estava fazendo lá uma massagem no pé, esse dia a aula foi de uma bolinha em nossos pés, né? E a bolinha pro calcanhar, e esse era o exercício. A bolinha estava massageando o calcanhar, e aí eu ouvi uma ovelha de Deus falar, não é? Eu com tanta coisa dentro de casa para me fazer, passando bolinha aqui no meu pé. Mas aquele era um momento abençoado de relaxar nosso corpo. Você não tem que estar preocupada ali. Quando você entra em um local, você tem que estar vivendo aquilo ali, sem se preocupar lá na frente. Lá na frente é um outro momento depois, amém? Então, a gente não deve ficar preocupada em demasia, amém? Nem com o serviço de casa e nem com... Alô, Marta? Viva este momento. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Deixa esta aqui. Essa aqui vai dar frutos para Deus. Eu preciso dela aqui. Ah, se você entender essa palavra. Às vezes muitos vasos dentro de uma casa, mas nem todos os vasos vão dar frutos para Deus. E aí ele pega aqueles que vai dar fruto para ele. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Escolheu entre aspas, né, abençoado? Porque é Deus quem nos escolhe antes da fundação do mundo. Deus me elegeu e me escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. Então, eu, santa e irrepreensível diante dele, estou ouvindo ao Espírito Santo de Deus que está em mim. Então, agora eu escolho não estar nas obras da carne. Agora eu escolho. Não quero estar nessa maledicência, nessa contenda, nessa porfia, nessa ira, irmão contra irmão. Não quero estar. Quero estar em comunhão. Não quero que brote em mim uma raiz de amargura contra o meu irmão. Não quero. Hoje eu posso escolher isso, porque hoje eu estou sendo apostolada pelo Espírito Santo. Então a igreja tem que parar. Parar para ouvir. Infelizmente, nem todos vão parar para ouvir 47 minutos já de pregação. Hoje querem ser apostolada com 15, com real, com reels de 15 segundos. Não tem como a igreja da terra ser edificada, abençoados, com 15 segundos. Coríntios 9, verso 26. Vou fazer todo. Coríntios 9. Coríntios 9. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, verso 26. Portanto, corro, não como um indeciso, não posso ficar indeciso se eu estou lá na igreja da lei, se eu estou na igreja da graça, não posso ficar indeciso se eu estou com aquele pastor ou se eu estou com esse pastor, eu não posso ficar indeciso com as coisas, eu tenho que tomar uma decisão abençoada. Eu tenho que tomar uma decisão. Hoje não dá para mim fazer essas 3 aulas. Hoje só dá para mim fazer uma aula. Pego meu caneco de água, pego minha garrafa de água, vou embora para minha casa e vou fazer aquilo que eu tenho que fazer para mim não ficar preocupada, para mim não errar. Não pode ficar indeciso. Ah, mas eu gosto de estar ali. Não pode ficar indeciso. Hoje não dá para estar ali. Vai ter com um profeta abençoado. Vai ter com um profeta num quartinho. Seja em qualquer lugar que for, num quartinho. Jesus especificou o quarto, vai ter com Deus no seu quarto, mas você pode ter com Deus a qualquer momento, debaixo do seu chuveiro, no ônibus, na academia. Você pode ter com Deus em qualquer lugar. Daqui a pouco eu vou falar uma palavra que ele me disse na academia, ó. E faz tempo que o Espírito Santo está essa semana só, ó, bom, bom, bom no meu ouvido com essa palavra, como diz a minha mãe.
Tem gente que só fica ali ouvindo bum, 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 bum. Só ouvindo maledicência, ira, porfia. Portanto, corram. Paulo diz, 1 Coríntios 9, verso 26. Portanto, corram, não corro como indeciso, combato, não fico com indecisão. Eu tenho que decidir, eu tenho que parar, eu tenho que ouvir que Espírito Santo. Eu tenho que ouvir o Espírito Santo. O que o Senhor quer de mim? Muitas das vezes o Espírito Santo já falou e a pessoa está até aérea. Eu pego isso para mim, abençoado. Eu sei. Muitas das vezes a gente sabe o que o Espírito Santo quer. Muitas das vezes a gente sabe. Só não estamos obedecendo. Diferente, né, abençoado? Fé e obediência, diz o Senhor. Fé e obediência. Portanto, corro não como indeciso. Combato não batendo no ar. Combato não como batendo no ar. Tem diabo nenhum, abençoado. Hebreus 2,14, o diabo está de que lado? É o diabo na sua vida, essas obras da carne. Não, a sua carne é um diabo. A nossa carne é um diabo. Com mentira, com maledicência, com glutonaria, com feitiçaria, com adultério, com porfia. É só ler Gálatas 5. Tendes cuidado para que ninguém vos prive da graça de Deus com essas obras da carne. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Se eu como demais, vou para academia. Antes reduzo o meu corpo à servidão. Você quer comer? Quer comer? Então você vai lá. Reduzo o meu corpo à servidão. Quer viver nas obras da carne? Então, abençoado, você tem que pagar o preço mesmo, hein? Jejum mesmo. Isso para quem está debaixo da lei, né? O povo em graça recebe a graça e o apostolado. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesma não venha de alguma maneira ficar reprovado. Pregando que não é para mentir e está mentindo. Pregando que não é para andar nas obras da carne e está andando nas obras da carne. Antes eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Reduzo a minha boca à servidão. Você não vai abrir a boca para falar tais coisas. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira ficar reprovado por Deus. Que palavra aí abençoada. Que palavra. Reter significa segurar, manter em posse essa palavra. Segurar. Manter em posse essa palavra no meu dia a dia. Abacuque. Ageu 2:9. Ageu 2:9. Igreja para ouvir Marta. A igreja de Cristo hoje é Marta. Não para ouvir. Estás preocupado com coisas mundanas, em falar coisas mundanas. Ageu 2, verso 9. Ageu 2, verso 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Quando eu estava lá na academia, na esteira,
veio a minha palavra do Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. As obras da carne. Ei, Marta. Dá ouvidos ao Espírito Santo, Marta, Marta. Seja igual Maria. Incline os seus ouvidos para o Senhor e ouça o que o Espírito Santo está falando, Marta. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar eu te darei paz, diz o Senhor dos exércitos, Marta. Marta é homem e mulher, viu? Marta é homem e mulher. Bom, terminado, abençoado. Graça e paz a todos vocês e que o Espírito Santo de Deus seja convosco, amém? A glória desta casa será maior do que a primeira. Não, hoje eu não vim falar de Romanos 6,3 abençoado. Não, hoje eu não vim falar de Hebreus 10,10. Não, eu não vim falar desses prodígios hoje, amém? Sinais e prodígios que Deus nos deu. Sinais e prodígios de ti recebemos a graça e o apostolado. Graça e paz.